Nossa ideia hoje aqui é tentar consolidar a discussão que a gente começou com o Hayek, centrando na ideia de ordem, né? E como é que ele vai pensar o mercado, né, usando dois momentos. O livrinho Individualismo e Ordem Econômica, que é um livro que reúne artigos que ele escreveu do fim dos anos 30 até o comecinho dos anos 40. Né? Lá estão contidas, eu acredito, já de forma embrionária, o que ele vai amadurecer nos anos 60 e nos anos 70. Em particular, nesse livrinho Law, Legislation, Liberty, que é um livro que eu acredito que seja um dos mais representativos do ponto de vista do Hayek. Né? Não só porque ele vai expor com mais clareza os dois tipos de ordem que ele está divisando, né? O cosmos, ou aquela ordem espontânea, ou endógena, né? Isso é importante, ela se autogesta, e taxis, uma ordem criada por deliberação, e, portanto, exógena, no sentido de que o criador da ordem, mesmo que ele passe a ser sujeito a ela, está fora dela. Não era tão claro assim, né, as coisas antes. Elas ficam mais claras nesse livro. E nesse livro também ele vai desenvolver com mais clareza a oposição entre uma lógica que ele chama de hegelo-marxiana, né, que é aquela que trabalha com contradições internas e que opera com a ideia de que o novo sempre está contido no velho, numa luta para passar a existir, né, porque essa é a saída, na verdade, mais aristotélica até do que hegeliana, ou melhor, mais aristotélica e hegeliana do que necessariamente marxista, de que o novo precisa vir de alguma coisa. Ele não pode se autogestar. O que ele vai propor é exatamente a ideia que ordens complexas são capazes de surgir espontaneamente neste sentido, no sentido dela ser causa dela própria, o que configuraria uma tautologia do ponto de vista da filosofia clássica. A linguagem, o mercado, ou aquele exemplo que eu sugeri em cima do filme do 2001, macaco usando um fêmur como arma, esse movimento gera uma instituição que é causa dela mesma e que ela vai se replicar pela sua eficácia. Então, ele vai se posicionar mais no sentido dessa lógica que hoje nós chamamos de emergência. Né? Fenômenos emergentes são fenômenos que estão dentro de sistemas complexos e que, uma vez configurada, eles começam a se replicar e não teve intencionalidade a rigor, ou uma intencionalidade geral. Né? É nesse sentido que ele, então, está desenvolvendo uma lógica, né, que, precisamente nos anos 70, começa a dar lugar à ideia da teoria do caos e depois da teoria da complexidade. Ele está caminhando, então, paralelamente a essas transformações. E ele faz isso porque ele explicita e radicaliza aquele deslocamento que ele já tinha feito nos anos 40, onde o que importa, na verdade, é a divisão do conhecimento. Ele diz, olha, na verdade, as pessoas ficam falando em divisão social do trabalho. Tudo bem, isso até existe. Mas a divisão social do trabalho só é possível porque você muda a forma de aquisição, preservação e transmissão do conhecimento. É aquela oposição entre sociedades onde o conhecimento, que ele chama de sociedades tribais ou primitivas, está muito incrustado na função de uma parte da sociedade e que, portanto, os caras dominam o seu métier absolutamente. É aquele exemplo que eu dei do caçador e do agricultor na outra ponta. Isso configura as metades justapostas, né? Ele está partindo da antropologia estrutural para pensar essa questão, e que, portanto, as pessoas só manipulam ferramentas no seu sentido mais sofisticado da palavra. E mais, elas são capazes de fazer as próprias ferramentas, dado o grau de conhecimento que esses indivíduos detêm. Então, nesse sentido, né, é muito interessante a visão dele, embora seja um pouco preconceituosa, numa outra chave, que ele acha que aquilo ali tem que ser superado, mas veja, ele não está dizendo que as sociedades primitivas, os caras sabem menos. É mais ou menos o seguinte, a mente talvez seja a mesma capacidade. Eles sabem diferente.
As funções meio que ocupam quase que integralmente as habilidades dessas pessoas. Por isso que elas são difíceis de ser transmitidas e por isso que um mecanismo como o mercado nunca vai se desenvolver. E a forma de vida das sociedades anônimas também não. Porque, basicamente, o que está em questão é como é que você vai economizar conhecimento para fazer coisas. Ou melhor, compartilhar conhecimento. Quanto mais próxima da grande sociedade estivermos, mais nós vamos utilizar equipamentos que a gente não tem a mínima noção de como eles são feitos. A gente só sabe operar. Então, é um pouco por aí que ele vai equacionando as questões. Ele parte daquela visão original, que ele já tinha lá atrás, e vai desenvolver. Agora, o que eu queria insistir aqui é situar isso no quadro geral do movimento liberal e por que é nos anos 70 essa inflexão. Porque ele tem um livrinho anterior, bastante lido também, A Constituição da Liberdade, onde ali a proposta não é exatamente essa. Nesse livro, é um livro que eu achei extremamente interessante, ele está retomando o tema do caminho para a servidão, que fez a fama dele, né? Onde ele diz, olha, o Estado de Previdência vai levar as pessoas para uma sociedade totalitária, vai invadir a vida, aquele nhenhenhé que todo mundo hoje conhece. Vai invadir todos os detalhes da sua vida, vai politizar tudo, entendeu? Os caras vão querer saber controlar até o que você pensa, né? Aquela coisa meio delirante. Mas lá ele vai dizer o seguinte, nesse Constituição da Liberdade. Eu acho que nós temos que almejar algo como aquele constitucionalismo liberal dos federalistas americanos. Ele está nessa chave. A coisa vai mudar um pouquinho, porque no Law, Legislation and Liberty, primeiro ele fica mais ousado. E segundo, é um dos livros mais prescritivos que ele já escreveu. Como nós já tivemos a oportunidade de anunciar. Ele vai propor, inclusive, a demarquia nesse livro. E a questão é o porquê que ele faz esse movimento. E aí não é difícil de entender. Porque depois aqui do Hayek, nós vamos discutir o Nozick e o Rothbard, que são pessoas que estão nesse mesmo diagnóstico geral. E aí a gente começa a oscilar para o campo dos new espaço liberals. Vamos discutir o John Rawls e tudo mais. O que é o problema? 68, entre 68 e 73, você produziu um cataclismo, especialmente nos Estados Unidos. O pessoal dizia o seguinte, não é que os anos dourados estavam errados. Os anos dourados tinham uma concepção muito estrita de progressismo, que é como se bastasse você transferir renda que a coisa ia aflorar. A luta pelos direitos civis, as metamorfoses no feminismo, os Black Panthers, a recepção daquele estilo combativo de movimento negro, inspirado na ideia de ir para o enfrentamento, começou a, num certo sentido, transformar as políticas. E é aí que esse povo entrou em pânico. Porque o argumento era mais ou menos o seguinte, olha, a liberdade não é só garantir o emprego, a liberdade não é só garantir a renda, a liberdade é muito mais que isso. A liberdade envolve remover as barreiras não econômicas ao igualitarismo. Aquelas barreiras derivadas de certos hábitos de vida, de certos estigmas, como a cor e o gênero. Isso você não transforma com um reformismo light. Isso você só transforma mudando a estrutura da família e mudando as relações interpessoais. É aí que esse povo entrou em pânico, entendeu? Olha, nós fomos concedendo, fomos aceitando esse negócio de keynesianismo, agora é demais. Porque agora é a gestão do quê? Das relações interpessoais. Então, veja, e tudo isso está acontecendo sem acontecer crise, né? A crise vai bater mesmo lá na frente. Por mais que 68 seja turbulento, do ponto de vista da crise, não tem crise econômica em 68. Né? O que está apertando, então, esse pessoal é isso, olha, esses construtivistas agora estão deliberadamente querendo moldar as relações interpessoais. Ou seja, eles estão querendo ultrapassar todos os limites
do ponto de vista de uma liberdade definida em termos de esfera privada e de proteção privada contra o que eles chamam de tirania das maiorias. É por isso que esse livro é tão incisivo. E por isso que ele vai dizer também que ele não é contra políticas de proteção social, como já vimos. Renda mínima, tudo bem, isso aí é correto. Isso aí até que preserva a concorrência do seu caráter autodestrutivo. O problema é uma orientação que vem por trás disso. Ele fica insistindo, ó, nós temos que criar um horizonte de transformações para impedir que esse Estado providência destrua a Great Society na qual nós caímos por acidente. Isso é aquela insistência na aderência a princípios abstratos. Eu não posso propor uma coisa normativa, porque senão eu caio na mesma armadilha. Né? Como é que está funcionando essa Great Society? Como é que a gente impede que ela fique disfuncional? Nesse livro o cara está ficando metido já, né? Porque ele diz o seguinte, ó, sem falsa modéstia, né? Olha, o que eu estou propondo aqui é o que o Montesquieu fez para o século XVIII. Mas era fácil o que ele fez. Lá tinha pouca, entendeu? A ciência não era tão especializada, não tinha tantos campos de saber. Essa minha tarefa aqui é muito mais foda que a do Montesquieu, entendeu? Eu tenho que saber de economia, sistemas complexos e direito e tal, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Alguém vai ter que fazer essa tarefa, né? O Montesquieu do século XX, que é mais ou menos o quê? Propor um redesenho institucional que vá salvar a grande sociedade das ameaças que são constitutivas. Né? E aqui é interessante, porque ele está trabalhando com aquele diapasão, né? Que, olha, a gente entra num mundo dentro de estruturas afetivas que, na verdade, são muito empáticas, solidárias, só que a gente entra no mundo nessas estruturas sempre submersas a pressões abstratas de uma sociedade complexa, anônima. O nosso instinto sempre aponta para querer esticar aquelas relações de solidariedade. Sendo que se a gente fizer isso, a gente destrói o outro mundo ou fracassa nele. E aí ele dá mais um passo. Ele diz, olha, num certo sentido eu estou retomando, como eu disse, né, ele está bastante saidinho. Eu estou retomando a tradição do Smith, Hume e Montesquieu. Porque o que eles estão fazendo, na verdade? Propondo uma arte da legislação e da jurisprudência congruente com os problemas que hoje nós chamamos de problemas econômicos. Né? Eles seriam policy makers no sentido mais radical da palavra. De fato é isso. Né? A questão era a jurisprudência. A questão é perceber e desenhar as instituições mais correspondentes a uma sociedade comercial em expansão. E aí ele ainda vai, né, afundando esse diagnóstico. Ele diz, olha, juristas e advogados, né, eles trabalham com regras emanadas de um tipo de ordem que eles não dominam, a do cosmos. Economistas, por sua vez. E aí, economistas, ele está chamando ele a patota dele apenas. Trabalham exatamente com esse tipo de ordem, ordens espontâneas. Mas eles raramente percebem a sua conexão com o direito e com a jurisprudência. Então, na verdade, a ideia é aproximar esses saberes. Ele está querendo, então, reaproximar a economia do direito bem nos moldes onde o Adam Smith, por exemplo, estava propondo a questão. E por oposição ao que ele está chamando de construtivismo. E é aí que ele vai propor nesse livro a ideia da demarquia, que deixou o povo pirado, né? Porque está espalhada, tem uns está na página 300 e pouco do livro 1, e tem uns pedaços espalhados ao longo do livro. Ele vai dizer o seguinte, olha, e aí que ele diz aquela expressão que o pessoal pega no pé dele até hoje. O Dardot Laval, por exemplo, deita e rola nessa expressão. Um governo ditatorial que preserve o espaço da esfera privada está mais próximo da liberdade do que essas formas invasivas da subjetividade. Por isso que, né, o lance do Pinochet, né? Ele diz, olha, eu posso ter um déspota, mas um déspota que garante a autonomia das
minorias. E aí que ele vai dizer, veja, todo o problema, ele, Hayek, é achar que a soberania popular, entendida como uma vontade uniforme, deve desenhar todas as instituições da sociedade. Ele diz, olha, não é assim. As sociedades são baseadas na seleção de regras inconscientes ou semiconscientes que operam predominantemente de forma negativa. Tem uma frase, eu esqueci de anotar a página aqui, ele vai dizer o seguinte: o limite último do poder não é, portanto, a vontade de alguém sobre determinados assuntos, mas algo bastante diferente. A concomitância é concurrence, é uma palavra difícil de traduzir, de opiniões entre os membros de um determinado grupo territorial sobre as regras de conduta justa. Justa no sentido de regras aprendidas e selecionadas e, portanto, abstratas. Justa no sentido daquelas leis endógenas da grande sociedade. Portanto, se a gente for pensar por aí, a democracia não deve ser entendida como o governo irrestrito da vontade da maioria, mas a aderência a esses princípios abstratos. Eles vão mudar de nome, então. Né? Vamos chamar de demarquia. A base é o império da lei, uma lei que vem da prática social, e aí que vem a coisa divertida, baseada num colégio de notáveis escolhidos por sorteio. Aquela ideia da lotocracia, eu não sei se vocês são sádicos o suficiente para ficar lendo essa bibliografia anarcocapitalista, de 2012 para frente, bombou a discussão da lotocracia. Que, na verdade, está aqui, porque o princípio da demarquia é o seguinte: tem um conjunto de notáveis, pessoas de notável saber, tipo, lá, uns 30 velhinhos. Eles são os elegíveis. O sorteio vai ser em cima desses 30, por exemplo. Então não tem que votar, não tem que fazer campanha, nada. A gente reconhece quem são os mais sábios, né? Ou seja, quem estão agraciados aí por esses movimentos espontâneos da grande sociedade, eles vão resolver as questões, mas sempre ad hoc. Deu treta. A jurisprudência vigente não dá conta, em última instância, cai nesse colegiado. E que não pode ser indicado pelo presidente, tem que ser pelo quê? Pelo sorteio. É meio zoeira esse negócio, né? Porque quem que vai definir quem são esses caras? É isso, né? Essa democracia, entre aspas, grega clássica. E o pessoal da lotocracia vai desenvolver esse princípio, mas não com esse negócio de demarquia. Eles diziam que todos os cargos públicos deveria, sim, sorteio. Se o cara não quer, sorteia de novo. E se ele quiser, vai. Né? Então, aí a grande sociedade operando, né, de formas misteriosas para produzir a ordem. Todo cara que quiser ser político, desse ponto de vista aqui, provavelmente está com más ideias na cabeça. Então a gente vai compor todos os cargos eletivos na base do sorteio. Isso é uma extrapolação desse raciocínio do Hayek.